a minha preocupação é poder ir na esquina, né, sem medo, ter um mínimo de garantia de segurança. E foi por isso que eu comecei a estudar esse assunto. E as minhas descobertas foram assim, quanto mais eu me aprofundava, mais espantado eu ficava. E eu não entendi o que estava acontecendo. Mas por que uma pessoa é presa assaltando hoje e amanhã ela já está na rua? Por que alguém mata o pai e a mãe, é condenado a 50 anos de prisão, mas passam-se pouco mais de 10 anos, essa pessoa já está na rua, e antes de ir para a rua, ela já teve direito a sair da prisão no Dia dos Do Pais e Dia no Dia das das Mães. Mães. Então, é uma série A de gente coisas. viu ontem com a saída da moça que matou e esquartejou o marido. Ela não só matou, como esquartejou, e ela cumpriu 10 anos e está aí, incondicional, dando entrevista. É isso, Leda. Eu morei 5 anos nos Estados Unidos. Foi uma experiência que mudou a minha cabeça. E os Estados Unidos não é um país perfeito, não existe país perfeito, né? Mas uma das características dos Estados Unidos é a severidade com a qual eles tratam o assunto crime. Lá, cada estado tem a sua lei penal, é ao contrário do Brasil, né, que tem uma lei penal que é federal, lá tem uma lei penal estadual e uma lei penal federal. E em determinados estados, por exemplo, na Califórnia, houve uma época em que a Califórnia tinha uma lei que era a lei dos 3 crimes. Se o sujeito cometeu 2 crimes violentos, no terceiro crime, não importa qual seja, ele é condenado à prisão perpétua. Acabou. Não tem choro, não tem vela, não tem nada. Essa lei, Leda, foi criada por iniciativa de um pai que teve uma filha universitária assassinada por um bandido. Essa menina estava um dia com os amigos na rua, passou um sujeito de moto, olha como parece com o Brasil, passou um sujeito de moto, puxou a bolsa dela, ela levou um susto, o cara deu um tiro, matou a menina na hora. E aí esse pai fez um movimento grande na Califórnia, mudou a lei e criou essa lei dos 3 crimes, né? Um movimento muito parecido com o que a Glória Pérez fez aqui no Brasil na época do assassinato da Daniela Pérez. Com a grande diferença que nos Estados Unidos essa mudança ficou. Aqui no Brasil, a Glória Pérez conseguiu mais de 1 milhão de assinaturas para que eu participei disso, muito. Pois é, para que determinado tipo de homicídio fosse classificado como hediondo, e naquela época a lei dizia que o crime hediondo, o criminoso que cometia um crime hediondo tinha que cumprir toda a sentença em regime fechado, ou seja, dentro da cela. A Glória Pérez conseguiu isso. 2 ou 3 anos depois, o STF derrubou essa lei, que foi aprovada por iniciativa popular, dizendo que isso violava os direitos humanos dos criminosos hediondos. E o pior de tudo, Leda, essa é uma história inacreditável. O STF derrubou essa lei no julgamento do caso de um pedófilo que tinha abusado de 2 crianças de 4 e 5 anos de idade. É um troço tão bizarro, e aí eu vou te dizer o que é mais bizarro, que você não vai acreditar. Eu não sei se você chegou a conhecer o Zeca Borges, do Disque Denúncia. Sim, do Disque Denúncia. Conheci e entrevistei algumas vezes. É uma pessoa sensacional, um mestre. Aprendi muito com o Zeca. E o Zeca sempre contava essa história, né, de como as coisas no Brasil eram ao contrário. O criminoso tinha todos os benefícios e a vítima era esquecida. E aí o Zeca contava essa história, e eu passei a contar essa história também. De vez em quando eu publicava essa história da Daniela Pérez, que o STF derrubou a lei. Um dia eu recebi aqui pelo Instagram, no inbox, uma mensagem de uma pessoa se identificando como esse pedófilo que tinha sido beneficiado por essa decisão do STF. Olha que coisa. Me mandou uma mensagem por inbox, dizendo que ele se considerava um herói porque ele tinha lutado pelos direitos dos criminosos
e que era para eu parar de publicar isso, porque senão ele ia tomar uma ação judicial contra mim. Dá para você acreditar num negócio desse? Só no Brasil, né? Não é possível em Bizarro, né? nenhum outro lugar. Eu acredito Mas, nisso, porque eu estou vendo agora o Sérgio Moro sendo acusado de ter falido a Petrobras, e vai por aí, né? Porque não é só na esfera criminal, criminal de arma na mão, né? Na esfera penal em geral, né? na esfera moral, né, Leda? É, na esfera moral, tem razão. De, de, É muito depois de pior, né? muito, É depois mais de amplo, muito, é mais amplo, né? é mais amplo, é mais amplo. Eu comecei meu envolvimento com política lá atrás, achando que o principal problema do Brasil era a corrupção. Essa era a minha convicção. A gente precisa eleger pessoas honestas, porque a política do Brasil é muito corrupta. Eu andei muito, conheci muita gente, né? Eu, junto com o João Amoedo, criei o Partido Novo, depois saí do Partido Novo em 2016. Já andei por muitos partidos, conheci muita gente. A minha conclusão hoje é que o nosso problema é um problema moral. Mas moral não é no sentido de moralista, né? Não é no sentido de querer controlar a vida das pessoas ou dizer o que elas devem. É no sentido de perder a capacidade de distinguir o certo do errado. É uma questão de valores mesmo, né? Exatamente. É uma questão de valores. Onde é que a gente vai parar, hein? Porque é inacreditável o que acontece no Brasil, né? É inacreditável como o criminoso tem vantagens, como a corrupção não é o principal problema. O problema é também não se cumprir a pena, não se punir o criminoso, não se reprimir o crime, permitir Impunidade. tudo. É uma permissividade, um negócio assim absurdo. Sabe, a pessoa tem 20 entradas, 20 anotações criminais e está solto. É inacreditável, Leda. Nesse meu livro, A Construção da Maldade, é um livro que levou muito tempo em gestação. E é um livro em que eu misturo fatos e dados. Então, tem muitas referências a outros livros, a trabalhos científicos, a relatórios, para as pessoas comprovarem, irem na fonte e comprovarem que o que eu estou dizendo é legítimo e tem suporte. E tem também histórias de pessoas que foram vítimas de crime. Acho que são 12 capítulos. No final de cada capítulo, eu conto a história de um crime. Alguns desses crimes são famosos, as pessoas ouviram falar, outros, as pessoas nunca ouviram falar deles. Mas no Brasil, a gente já chegou a ter 63 mil homicídios por ano. Isso é um número inacreditável nas democracias ocidentais. No último número, eu acho que foi por volta de 40 mil, se eu não me engano, que também é um número assim assustador, mas caiu muito desde 2018. Mas por trás de cada um desses... Eu estou falando do pior crime de todos, né, que é o assassinato. Tem os sequestros, os roubos, os estupros. E atrás de cada crime desse, tem uma vítima, tem uma família, né, tem uma mulher, tem uma criança que, às vezes, é condenada a uma sentença perpétua, porque você jamais vai esquecer aquela violência da qual você foi vítima, você jamais vai se livrar daquelas imagens, né, que vão te assombrar para o resto da sua vida. Você imagina a dor de um pai que perde um filho, ou de um filho que perde um pai. São histórias assim, Leda. Tem um amigo meu, Luiz Fernando Oderich, que eu conheci quando eu fui fazer uma apresentação no Rio Grande do Sul, num evento que a ONG dele promoveu. O Luiz Fernando perdeu o filho dele, Max Fernando, quando o filho dele saiu da cidade onde ele morava e foi a Porto Alegre comprar o terno de formatura. Na véspera da formatura. Exatamente. E Eu aí ele foi entrevistei várias vezes esse senhor, no Sem Censura. Ele ia para falar da ONG dele, da falta do pai, da paternidade negada e negligenciada. Ele é um cara excepcional porque o Luiz Fernando ele consegue articular. Ele transformou a perda dele e a dor dele
numa mensagem. Nem toda vítima consegue isso, né? Muita gente, a maioria das pessoas afunda na dor, no desespero, na perda, né? Na pobreza, porque às vezes você perde a pessoa da sua casa que era quem provia as necessidades da casa, né? Mas eu acho, Leda, eu conheci tanta gente, conversei com muita gente no Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul a Manaus, policiais, juízes, promotores e pessoas comuns. E eu estou convencido de que a luta contra a impunidade, você tem razão, não estou falando só de crime violento, né? Eu estou falando de pessoas que roubam fortunas incalculáveis e não passam nem perto da porta de uma prisão. Existem mecanismos que tornam essas pessoas invulneráveis. E a gente achou, em um determinado momento, que estava ganhando essa guerra, né, na época da Lava Jato. Mas eu vou te falar, Leda, na época da Lava Jato, eu assisti uma apresentação. Eu estou longe da minha biblioteca, não vou conseguir pegar o livro agora, mas uma apresentação de um procurador de justiça, cujo nome está me fugindo, mas daqui a pouco eu lembro. E ele tem um livro chamado Mãos Limpas e Lava Jato, que ele lançou em 2016 ou 2017, em que ele examinava a Lava Jato, comparava com a Operação Mãos Limpas que aconteceu na Itália. E ele dizia, na Itália, os corruptos ganharam, porque os corruptos aprovaram leis que deram a eles a possibilidade de escapar impunes à, então, Operação Mãos Limpas, né, que fez, na Itália, uma devassa em todo o sistema político, né? E assim, parece que tem um fenômeno similar acontecendo aqui, né? Rodrigo Chemin. Rodrigo Chemin, esse aí. Esse livro aqui, ó. Eu estou mostrando pela Amazon, porque foi o jeito que eu achei o título, ok? Mas não tem nada a ver com comercial, não. É só porque eu achei o título assim. Vou até reduzir aqui para não ficar... A corrupção se olha no espelho. É o subtítulo. É esse aí. E qual é o teor da comparação? O que ele dizia era o seguinte, ele contava o que aconteceu na Itália, né? Na Itália houve uma operação que era parecida, equivalente à Lava Jato, que era Mãos Limpas, e o que ele dizia foi o seguinte, que o sistema político reagiu àquela operação aprovando novas leis e formas de deixar os políticos impunes. E aí que a Itália, no final das contas, acabou voltando ao que ela era antes da Operação Mãos Limpas. E, naquela época, ele fazia um alerta. Se a sociedade brasileira não se mobilizar, a mesma coisa pode acontecer aqui, né? Premonitório, né? Premonitório. É muito triste, é muito violento, é muito triste e vem das maiores autoridades jurídicas, né? Pois é. A gente vive um momento muito estranho no Brasil, um momento que eu jamais imaginei que eu fosse viver, porque algumas das coisas que a gente achava que eram totalmente garantidas e acima de qualquer ameaça, como a liberdade de expressão, né? A gente está falando aqui, e toda vez que a gente fala, a gente fica com medo, porque... Claro. Vai que eu falo aqui, eu digo alguma coisa amanhã ou depois, isso pode me trazer consequências que eu jamais imaginei que fossem possíveis de se acontecer no Brasil. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!